Muito se fala de algumas regiões, mas a gente pode falar que ela é brasileira. Isso, então, cana e água, né? Cana e água. Então, onde tinha água? No Brasil tem água para tudo que é lado, mas não tinha cana. Mas a cana veio para cá, aonde ela foi? Pernambuco, Rio de Janeiro e Paraná. Então, o Paraná, vamos dizer, nessa história da cachaça, ele é vamos dizer, precursor também, né? Porque o Paraná já faz cachaça há muitos anos, né? Porque houve a concessão na época, né, de se produzir açúcar e tal no Paraná, né? E no Então, primeiro bloco o senhor explicou bastante para a gente como se faz a aguardente, enfim, as diferenças. Agora eu isso. gostaria que o senhor explicasse como que se faz a autêntica cachaça. Qual que é o processo, assim, basicamente, para quem está em casa entender? Primeiro, a plantação, o senhor compra ali, o senhor tem ali na propriedade ou o senhor compra a cana-de-açúcar? Então, começa por aí, né? Começa pela cana, né? Então, se você quer fazer alguma coisa que tenha qualidade, você tem que ter controle sobre a sua matéria-prima principal, né? Que é a cana, né? Tem pessoas que compram cana, tem outros que compram já cachaça pronta, né? Tem várias modalidades aí nesse mundo aí, né? Mas eu cultivo a cana já, aquela variedade de cana já há mais de 20 anos no local, que foi uma cana, primeiro, sadia, que não tenha doenças, porque você não vai usar pesticida na cana, que você vai fazer cachaça, né? Não deve, né? Não pode, né? Então, ela tem que ser sadia e adaptável no local, né? Não adianta querer pegar uma variedade de cana que não produz aqui. Então, não adianta. Tem que ser uma que produz, né? E outra, a influência da cana, da sacarose da cana no produto final não é tão grande, a influência, né? Tem, mas é pequena. A grande influência é o meio ambiente, porque cachaça é uma fermentação, ela vamos chamar, anaeróbica, né? Depois que ela começa, mas ela tem contato com o ar, e no ar tem leveduras, né? Então, é uma fermentação aberta. Então, cada local tem um tipo de levedura diferente, e cada local vai produzir uma cachaça diferente da outra. Essa é a nossa diversidade aqui Não no tem Brasil. cachaça igual. Não tem, difícil. Produzida em local Só se diferente, não. tiver. Né? Não existe nada mais diferente do que dois barris iguais, né? Então, não tem nada que seja igual, né? Então, para ser igual, teria que ser no mesmo local, né? Por isso que se fala muito em terroir de cachaça e tal, né? Isso. Aqui a gente tem essa, né? Que é, né? Aqui no Paraná, né? De qualidade por causa do solo, da água, né? Exatamente sobre a água que eu ia perguntar. O senhor citou que é outro ingrediente, Isso, né, a cana-de-açúcar, a água. E a isso. água? O senhor tem algum cuidado especial? A água, para qualquer indústria de bebida, né, é fundamental. Então, a gente tem uma água de boa qualidade, né? É um poço semi-artesiano que a gente tem. Então, é uma água muito boa, mineral. Seu Natanael, e a água não é tudo igual, né? Às vezes a gente fala, Nem as águas são todas iguais. tem diferença também. Tem diferença. E isso interfere no sabor final também. Interfere, acaba interferindo, principalmente a água, né? A qualidade da água, né? Se a pessoa não tiver uma água de boa qualidade, ela não vai fazer nenhuma bebida de boa qualidade, né? Porque a água está contaminada com sal, ou a água tem um pH muito ácido, né? Ou, né? Outros problemas com a água, né? Então, quanto melhor a água, melhor a bebida. E quando começa a produzir, quanto que tem que demorar o processo? O senhor tem que ser rápido nessa produção? Não Começou necessariamente. a moagem ali, como que funciona? Qual que é o processo? Eu produzo no inverno, né? Como a gente, né, mostrou, você mostrou ali né? No inverno é melhor para produzir cachaça por causa da temperatura ambiente, né? Você consegue controlar mais. É muito mais fácil aquecer do que resfriar, né? Você tem uma temperatura ambiente de mais de 30 graus centígrados, como é que você vai fazer, né? A fermentação não pode atingir essa temperatura. Então a chance de erro é menor, Então, a gente pode dizer assim? já tá, a qualidade fica melhor, né? Muito melhor. E aí o senhor tem os tanques lá na própria propriedade, né? Quanto tempo tem que ficar naqueles tanques maiores? Para você falar processo de fermentação, Isso. né? Então, lá como é que é a produção, né? A produção é o caldo de cana,
O caldo de cana a gente prepara um mosto chamado, que é nada mais do que pegar o caldo de cana e deixar ele na temperatura e com a quantidade de açúcar para fermentação, preparar ele para fermentação, né? Então, durante desse processo aí, são 36 horas, mais ou menos, de fermentação. Pode ser até um pouco mais, depende da quantidade de fermento que vai ter ali, né? No início tem pouco fermento, então demora um pouco mais, né? Mais de 48, 70 horas, 72 horas, às vezes leva, né? Mas quando tem a quantidade ideal de fermento, é em torno de 36 horas cada fermentação. Aí espera um tempo até a levedura separar, né, decantar, para depois destilar esse chamado vinho, né? Então, né, na destilação é que se vai fazer a concentração do álcool, né? E a gente vai conseguir separar os produtos indesejáveis. O que, por exemplo? Que durante a fermentação você produz uns 400 tipos de produto. É um monte. E quando destila também, entendeu? Porque esses produtos, um decompõe, outro reage com o outro, né? A cachaça vai estar viva sempre, né? Desde quando você começa a produzir até lá no fim. Ela vai estar interagindo, né? Então, esses produtos indesejáveis, ele tem origem na fermentação. Se a fermentação for uma fermentação sadia, tudo, você vai produzir menos, né? Se a fermentação for descontrolada, você vai produzir mais. E a fermentação dura quanto tempo? Então, a fermentação leva em torno de 36 horas. Em média, Esse é o 36 processo. horas. E depois já vai para os barris ou passa para Então, outro? depois a gente vai destilar, vai separar os produtos, né, da fermentação. Então, você tem os indesejáveis, né? Os Sim. indesejáveis são álcoois superiores, aldeídos, alguns, né? Alguns ácidos amílicos, são tudo indesejáveis, né? Então, como é que existe a nomenclatura disso daí? Cabeça, coração e rabo, né? A nomenclatura que o pessoal usa aí, né? A linguagem popular é que quando você faz a fermentação, você produz isso. Quando você destila, você tem que separar o coração da cabeça e do rabo, né? Então, essa que é a linguagem. Mas a cabeça são álcoois, né? Que a gente indesejáveis, né? Alguns componentes, e o rabo também, né? O rabo é mais ácidos, mais pesados, né? E a cabeça são os mais voláteis, né? Que separam. O senhor Natanael, e uma curiosidade, eu vi ali na reportagem que tem aquela cachaça mais puxada para o branco, né? Isso. Tem aquela cachaça mais amarelada. Em que parte do processo que se define isso? Então, depois da produção da cachaça, que é a destilação, que é a separação, né, do coração, né? Então, aí ele vai ser descansado, ele precisa de ter um descanso de uns 6 meses até para poder completar aquelas reações, né? Porque ele foi energizado, aqueceu, tem moléculas ali ainda que não estão muito, né, satisfeitas, vamos dizer assim, né? Então, ela está ali descansando, pelo menos 6 meses, né? Perde os gases também, né? Que durante a fermentação, que não saiu na destilação, né? Então, ela vai descansar. E depois ela pode fazer o envelhecimento, né? Em carvalho, né? Nos barris de carvalho, ou nas outras madeiras, né? Que no Brasil tem mais de 40 tipos de madeira, né? E aí vai ser definida essa cor, então, final dela. Isso. No meu caso lá, a gente tem 2 tipos de madeira brasileira, castanheira e imburana. Natanael, o tempo está quase acabando, mas eu gostaria que o senhor deixasse o convite, explicasse certinho onde fica a indústria de cachaça companheira para quem quiser conhecer, porque, gente, eu indico, vale a pena, é algo aqui da nossa terra, de dar orgulho, com toda essa história e uma qualidade reconhecida nacionalmente. Então, por favor, senhor Natanael. Então, mais uma vez, obrigado, Fernando, né? Mas estamos lá para receber visitação, a gente faz uma visitação guiada, a gente de vez em quando faz também uma degustação. Degustação tem todo dia, mas a gente às vezes faz umas especiais, né? Então, estamos lá à disposição de vocês, na rodovia, né? Saindo de Jandaia, sentido Bom Sucesso, do lado direito, fica lá, no quilômetro 4, estamos lá à disposição de todo mundo lá para
para conhecer um pouco mais da cachaça brasileira aí.